Olá pessoal, vamos calcular a norma ou comprimento, né, desse vetor V aqui. Esse é o problema que nós temos hoje, tá certo? Calcular esse comprimento desse vetor V, tá certo? Aqui eu tenho a representação dele e nós vamos observar que eu tenho aqui uma linha tracejada na base, ó, que eu vou botar a letra B. E bem aqui eu tenho uma altura que eu vou chamar de H. Aqui eu vou botar B e aqui H. Ok? Então é esse comprimento aqui que nos interessa, tá certo? E observe que a gente tem aqui um triângulo retângulo, tá certo? Cateto e outro cateto, tá certo? E o nosso objetivo é encontrar o tamanho desse vetor V aí. Ok? Então, para isso, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Vou colocar aqui a raiz, aí boto o quadrado do primeiro cateto, que é B, e o quadrado do segundo cateto, que é H. Ok, esse cateto aqui, ele ainda não está direto para a gente não tem ele calculado, tá certo? Mas a gente pode olhar aqui para o cateto H, que ele vê que é exatamente a componente em Z, tá certo? Do vetor, na coordenada Z. Então vamos substituir aqui, ó. Eu boto o B ao quadrado, que eu ainda não tenho calculado, mas o H é igual a 3, né? Que é exatamente a componente Z. Tudo bem? Então nos falta calcular o B, né? Isso, a gente pode ver aqui que tem um outro triângulo retângulo bem aqui, tá certo? E ele vai ser a hipotenusa desse triângulo. Esse B é a hipotenusa desse triângulo aqui, tá certo? Eu vou desenhar ele aqui fora, para você ter uma visualização melhor, tá certo? Ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, e aqui a hipotenusa é exatamente aquela linha tracejada que está lá, tá certo? Ou seja, ele é o nosso B, tá bem? Ó, esse triângulo que eu desenhei aqui é exatamente essa área aqui, ó, tá certo? Ó. Então agora nós só precisamos determinar os catetos. Aqui eu tenho 1, né? E aqui eu tenho 4. É só olhar para o nosso sistema de coordenadas lá, tá certo? Então o nosso B aqui, ele pode ser calculado usando o Teorema de Pitágoras também. Olha só, eu tenho aqui 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então já tem uma forma de obter esse B aí, né? Então esse B eu vou jogar lá dentro agora, dessa raiz aqui, ó. Opa. Vou ficar com raiz de 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais o 3 ao quadrado, ok? Então vou apagar esse B aqui, para sobrar um pouquinho mais de espaço. E veja que aqui eu posso fazer uma simplificação aqui nessa expressão. Então vamos lá. Vou escrever aqui a raiz. E aqui eu vou escrever o B ao quadrado, que tá aqui. E aqui eu tenho o Z ao quadrado, tá certo? Então veja que eu tenho o B ao quadrado é igual ao X ao quadrado mais o Y ao quadrado. Você percebe lá em cima, né, nas nossas componentes? Então essa vai ser a regra que a gente vai usar para calcular, né, o comprimento de um vetor em 3 dimensões. Ok? A gente calcula o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o z ao quadrado, e depois a gente tira a raiz de tudo isso aí. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo. Deixa eu apagar tudo aqui. Beleza.
Então vamos lá, eu vou escrever aqui um vetor U. Esse vetor U vai ter 3 componentes. A primeira componente é 1, a segunda é menos 6 e a terceira é 4. Ok? Então eu vou calcular a norma dele aqui. Então eu coloco aqui uma raiz. Então eu fico com 1 ao quadrado mais o menos 6 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Ok? Então é simples assim, né? Não tem muita dificuldade de calcular. O objetivo é só entender um pouquinho da geometria. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui para um W. Fazer outro exemplo aqui. Menos 3, 0 e 9. Ok? E aí a norma do W. A norma do W vai ser a raiz. A raiz de menos 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro a ideia. E a gente se vê no próximo vídeo.